Você já reparou que tem uma série de hábitos que você segue diariamente, sem nem perceber? Primeiro você acorda de manhã e confere uns 10 minutinhos de conteúdo rápido ainda na cama. Na sequência você vai fazer a sua higiene, ouvindo alguma outra forma de conteúdo, um vídeo no YouTube, um podcast ou um noticiário. E enquanto você prepara o seu café da manhã, você já está atualizado sobre os últimos conflitos no Oriente Médio, as últimas tretas do mundo das subcelebridades ou qualquer outro tipo de futilidade. E então chega a hora de você tomar o seu café da manhã, e então voltamos para uma sessão de mais conteúdo rápido. Obviamente, enquanto você trabalha, esse tipo de distração não para, e então entre uma pausa e outra do trabalho, lá se vai mais uma sessão de conteúdo rápido. Você deve ter percebido um certo padrão aqui, mas eu não quero que você ache que eu vou fazer um vídeo super alarmista sobre os riscos da dopamina barata. Não, esse não vai ser mais um daqueles vídeos super rasos fazendo uma releitura de um tema que já foi mastigado e regurgitado por uma série de pseudo-intelectuais. Aqui eu vou falar da prática. Como você pode ter o hábito de ler. Mas talvez no meio tempo você perceba que você pode substituir um hábito por outro. Mas vamos por partes. Antes de tudo, foque em constância, não em quantidade. Eu não vou falar aqui apenas de como você pode ler mais, mas sim como você pode ter de fato o hábito de ler. Portanto, antes de tentar ler um livro de 500 páginas em 7 dias, ou tentar ler 7 livros em 30 dias, vamos começar pequeno. Inicialmente, o que você vai fazer é ler uma página por dia durante 7 dias. Eu sei que parece algo ridículo, porque você acaba lendo muito mais do que uma página por dia em conversas de WhatsApp, e-mails e postagens nas redes sociais, correto? Logo, ler uma página por dia de um livro não parece um grande desafio, certo? Aí é que tá. O desafio não é ler uma página, mas sim ler uma página todos os dias. O seu foco, antes de tudo, tem que ser em transformar a leitura uma parte da sua rotina, o que nos leva à nossa segunda dica. Acompanhe o seu progresso. Olha, mas eu vou ser sincero com você, criar uma nova rotina ou um novo hábito, às vezes não é muito fácil, porque uma rotina é algo intangível, etéreo, inquantificável. Entretanto, tem várias formas de você medir a sua progressão na construção desse hábito ou dessa rotina. Um bom exemplo talvez sejam esses aplicativos de Habit Tracker. Eles servem basicamente para você mapear o seu cotidiano, de forma que você consegue acompanhar quando você fez ou deixou de fazer uma determinada atividade. E outra feature legal que eles têm é esse de você poder criar um lembrete para uma determinada atividade. Então você é sempre lembrado quando chega o horário em que você combinou consigo mesmo de fazer algo. Isso ajuda na construção da rotina quando você quer determinar um certo horário para cumprir uma determinada tarefa, por exemplo. Nesse caso, a leitura de um livro. Se eu quero me organizar para todos os dias às 8 horas da noite estar lendo, eu posso colocar um lembrete para esse horário, então quando chegar a notificação, eu organizo a minha rotina para que eu consiga cumprir aquela tarefa. Mas já se você é uma pessoa um pouco mais devota ao analógico, como eu, pode optar por métodos mais antiquados, como um Habit Tracker como esse daqui. Esse fui eu mesmo que fiz, e eu vou deixar ele disponível de graça para vocês aqui nos comentários, para que vocês possam mandar imprimir na gráfica aí da sua cidade. Ou você ainda também pode utilizar um marcador de página com o Habit Tracker embutido, como esse daqui, que eu também vou deixar disponível para vocês na descrição. Mas vale lembrar que, caso você ainda não tenha o hábito da leitura, talvez valha a pena ter algo mais exposto, pois o marcador ficará dentro do livro. E se você ainda não tem o hábito de ler todo dia, você praticamente não vai ver o marcador. Mas essa utilização de um material analógico vai ajudar você a ter uma extensão física do seu progresso, algo mais tangível e visual de fato. Essa nossa próxima dica não envolve simplesmente a criação de um novo hábito, mas a mudança de hábitos já existentes.
Mas antes, acho que vale lembrar você de se inscrever aqui no canal. Eu acho que você vai gostar bastante do que está vindo por aqui nessa minha nova fase da criação de conteúdo. Aproxime-se dos seus objetivos e afaste-se das distrações. A ideia aqui é você facilitar os hábitos bons e dificultar aqueles hábitos dos quais você quer se livrar. Então, uma dica que pode ser meio boba, mas também pode ajudar, é você deixar um livro mais próximo enquanto deixa o seu telefone mais longe. Afinal de contas, o nosso telefone é uma máquina feita para roubar a nossa atenção. Eu gosto de imaginar isso quase como uma guerra anti-imperial. Enquanto a gente tem as pequenas editoras com seus míseros centavinhos, temos as grandes empresas com seus raio-lasers e espaçonaves que estão querendo acabar com a sua atenção. Você pode até desativar as notificações, mas se você for assim como eu, você já desenvolveu uma certa memória muscular e acaba pegando o telefone o tempo inteiro. Então, deixar as distrações mais longe e inacessíveis pode te ajudar com isso. Por exemplo, deixar o telefone na sala se você for ler no quarto. Ou se isso for radical demais para você, tente ativar o modo foco do telefone. Assim, pelo menos, ele vai te dar só as notificações mais importantes. Você pode até mesmo programar o modo foco, para que ele ative sempre no mesmo horário. Dessa forma, ele também acompanha a sua rotina. Mas se, assim como foi comigo por muito tempo, o modo foco ainda não funciona, calma que eu tenho a solução para você. A bomba atômica das soluções, a estrela da morte dos aplicativos, o pesadelo do Mark Zuckerberg. Aplicativos que bloqueiam aplicativos. Ok, talvez você esteja um pouco ansioso, porque eu estou falando muito de telefone e pouco de leituras em si. Mas ainda estamos falando de hábito, e antes de tudo é importante limpar o campo. É como se você estivesse tirando os insos, os hábitos ruins, para que possam então florescer os bons hábitos nesse jardim maravilhoso que é a sua mente. Então vamos fazer um pequeno aprofundamento aqui. Se você está com muita dificuldade para vencer as distrações, principalmente por conta do telefone, você pode recorrer a uma solução mais drástica. Pessoalmente, foi o que eu tive que fazer. Existe essa série de aplicativos que servem para bloquear outros aplicativos. Alguns deles travam os aplicativos depois de um certo horário, outros dependendo de um tempo de sessão, e alguns até mesmo por quantidade de aberturas. Geralmente, cada um desses valores é parametrizável, então você adequa à sua realidade e à sua necessidade. Um aplicativo que funcionou para mim foi o ScreenZen. E fica tranquilo que isso aqui não é um anúncio, porque acho que nenhuma empresa gastaria dinheiro com um canal com 400 inscritos. Mas esse app tem tudo que eu preciso. Ele limita a quantidade de vezes que eu posso abrir os aplicativos, ele limita o tempo em que eu posso utilizar cada um desses aplicativos, ele limita os horários em que eu posso utilizar e a melhor função de todas. Toda vez que eu tento abrir um aplicativo, ele exige um timer. No meu caso, eu coloquei de 60 segundos. Então eu tenho que esperar 1 minuto toda vez que eu for abrir o Instagram, por exemplo. Portanto, se você está procurando uma solução mais prática, espero que essa te ajude. Foque nos livros bons e abandone as leituras ruins. Olha, eu não sei quem te traumatizou, mas tá tudo bem você abandonar um livro pela metade. Você não tem nenhum compromisso com o autor, com a editora ou com a história em si. Então, se a história não está mais te agradando, não tem nenhum motivo para você continuar só porque começou. Se você está tentando forçar uma leitura que não está sendo prazerosa e justamente no momento em que você está tentando construir um hábito de leitura, no seu cérebro, inconscientemente, vai ser criado uma espécie de sensação de martírio. Então, toda vez que você for ler, inconscientemente você vai associar uma atividade ruim, negativa, cansativa ou muitas vezes penosa. Portanto, se você não está gostando da leitura, não tem nada de errado em abandonar o livro. Pode procurar uma nova história. E isso nos leva a outra dica dessa lista. Simplesmente compre livros. Calma, esse não é mais um endosso para o seu espírito consumista.
O que eu quero dizer aqui é que você precisa tornar a leitura algo fácil e acessível. E se você tiver um grande acervo de livros em casa, você não terá de passar pela barreira de comprar um livro novo toda vez que desistir de uma leitura ou precisar começar uma nova. Não pense na sua biblioteca como uma lista de to-dos, mas como uma adega. Você nem sempre está no clima para uma determinada leitura, assim como o clima nem sempre é favorável para um determinado tipo de vinho. Mas se você tiver sempre uma grande quantidade de livros ou vinhos em casa, vai sempre ter uma opção condizente com aquele seu momento. Eu nem sei se essa analogia faz sentido, eu não entendo nada de vinhos. E antes que você argumente a respeito de preços proibitivos ou dificuldades financeiras, que sim, muitas vezes são reais, pense que ao invés de comprar aquele podrão ou aquela cerveja na sexta-feira, muitas vezes você poderia estar comprando um livro que vai te acompanhar por um mês ou mais. Eu não estou dizendo que você deve abrir mão de uma coisa em favor da outra, mas que aqueles R$100 que viraram uma ressaca no sábado eventualmente podem se tornar 2 livros a mais no seu repertório. O que nos leva à nossa última dica: escreva. Esse aqui é um aspecto que é um pouco esquecido quando se fala de leitura, mas escrever pode te ajudar a ler mais. Você pode pegar um papel ou caderno e ir anotando o nome dos personagens e as suas relações, anotar suas percepções sobre a história, ou até escrever as suas próprias resenhas sobre o livro. Ou até mesmo fazer como eu e ir anotando algumas frases e aforismos que te impactaram durante a leitura. Isso, além de te ajudar em uma compreensão melhor da obra como um todo, também vai aumentar o seu repertório linguístico e ajudar você a memorizar partes que você tem deixado para trás. E então, aquela sensação de que você lê um livro e logo na semana seguinte esqueceu de tudo, deixando o sentimento de que você simplesmente perdeu seu tempo, vai ser coisa do passado. Isso tudo faz com que você memorize mais aspectos do livro e torne aquela leitura algo mais constante no teu cotidiano, o que ajuda demais na construção de um hábito. Tem mais uma série de dicas nesse sentido que eu posso dar por aqui, mas acho que nesse primeiro momento já está de bom tamanho para você começar. Eu espero, do fundo do meu coração, que você consiga alcançar seus objetivos na construção de hábitos melhores e que esse vídeo tenha sido de grande valia para você. No mais, se você ainda não estava inscrito aqui no canal, peço que se inscreva, porque tem muita coisa legal vindo por aí e eu tenho certeza que você vai gostar. Por hora é isso. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima.